Então, nós resolvemos dar alguns informes a vocês, o que eu chamei de as 6 perguntas a Kênia, né? Então, tem vários vídeos por aí de 6 dúvidas que se rolam. Eu quero as 6 perguntas para a Kênia. E aí eu fiz algumas perguntas a ela, claro que ela demorou uma vida. Assim, esse negócio demora para responder uma mensagem. Mas ela demorou um pouquinho, mas ela respondeu, né? O bom é que ela respondeu, segundo ela estava o negócio ocupado. Então as perguntas foram o seguinte: a primeira pergunta que eu fiz para a Kênia, cola naquele celular. Esse negócio é muito chique. A primeira pergunta que eu fiz para a Kênia, gente, foi o seguinte: por que realizar as atividades nesse período de pandemia? Eu queria saber qual é o intuito de vocês estarem em casa fazendo tarefas, tendo em vista que a escola está parada. E tem muita gente perguntando isso, como é que vai ser, se as aulas quando voltarem, vocês vão perder as férias no meio do ano e tal, tudo isso. Então, para responder isso, a Kênia mandou a seguinte resposta: porque não foi decretado férias. Entenderam? Vocês não estão de férias. Onde é que tá essa? Ah, tá aqui. Meu Deus, a câmera tá aqui. Então assim, voltando. Vocês não estão de férias, tá? Nem eu também estou de férias. Só uma suspensão de aulas presenciais. Se a gente não trabalhar agora, teremos que pagar os dias nas férias, ou seja, nada de férias. E ninguém quer isso. Então, todo mundo estava perguntando por quê, mas no final das contas a melhor coisa é mantermos esse sistema EAD, que é para que a gente possa, em junho e até no final do ano, ter férias, né, minha gente? Porque pandemia, negócio de quarentena, isso não é férias, não, isso é negócio de prisão. A outra pergunta que eu fiz a ela foi o seguinte: as atividades vão ser corrigidas como? Inicialmente, tinha-se uma ideia de a gente deixar para corrigir as atividades quando voltasse as aulas, no caso, né? As aulas presenciais. Mas, por hora, cada professor está criando a sua dinâmica, que pede uma foto do que foi produzido, pede para mandar em Word, pede para mandar em PDF e assim por diante. A terceira pergunta que eu fiz a ela foi: tiro uma foto e mando, como assim? Eu já respondi essa pergunta há pouco tempo, né? É porque quando eu fiz essas perguntas aqui foi semana passada, só porque eu só consegui gravar esse vídeo hoje. Então assim, ficou meio... Próxima pergunta. Vai valer ponto? Gente, foi informado no primeiro informativo sobre quando nós entramos em quarentena, vamos dizer assim, que valeria ponto sim, e que nesse momento ele está ainda sendo computado como ponto extra, ou seja, é aquela pontuação que tinha ou trabalho, então nesse momento vocês estão recebendo essa nota como sendo nota extra. Então vale ponto sim. As atividades só podem ser feitas pelo horário da manhã, na hora da aula, no caso? Não, gente. O ideal é que vocês façam na hora da aula, porque os professores daquele dia, eles estão naquele horário, de 7 da manhã a 12h20. Então, assim, se vocês deixam para realizar a tarefa em outro horário, se vocês deixam para realizar a tarefa em um outro horário, vocês correm o risco do professor não estar disponível, porque todos vocês conhecem que os professores da nossa escola, vários deles, têm trabalhos em outras instituições. Então, assim, corre o risco seríssimo de vocês tentarem procurar ele em outro horário e ele não responder. É culpa do professor? Não! Vocês precisam criar o hábito de perguntar. Porque ontem mesmo eu tava no negócio de um grupo ali. Ontem não, foi um dia desse aí. Eu tava num grupo, quando Kênia perguntou se vocês estavam com dúvida e tal, não sei o quê. Ninguém tinha dúvida de nada.
De repente surgiu uma dúvida, todo mundo perguntando ao mesmo tempo. Ou seja, não tem dúvida. Vocês estavam com vergonha. Não tem por que ter vergonha, gente. Não se reprima, não se reprima, não se reprima. Não se reprima, não se reprima, pode gritar. Toda pergunta que for feita tem que ser respondida na forma de um texto? Não, é claro que não. Se eu coloco um cálculo lá, todo isso vai explicar a história do cálculo, isso não existe. Depende da pergunta que foi feita pelo professor. Então, assim, gente, quando for dar uma resposta, não dê um sim ou somente um não. Faz um embasamento para essa resposta. Uma questão socióloga, uma questão de filosofia, você coloca só um tá bom, sim, não. Gente, vocês estão em casa, vocês têm todo o material disponível aí, vocês têm o material do Pitágoras que vocês podem usar e abusar. Vocês têm a internet do modo geral, você tem o Google, vocês podem pesquisar tudo isso, vocês não precisam ficar só no sim, não, talvez. Isso é o quê? É programa de auditório? Não se reprima, não se reprima. Com relação à escola, ela está aberta para alguma dúvida? E a biblioteca? Me perguntaram isso. Gente, a secretaria ela está aberta, tá? Das 7 da manhã às 11h30. Esse período Misael decidiu ficar assim, mas a biblioteca não. É aconselhar, porque assim, se nós já saímos da escola, que é para evitar aglomeração, o que é que nós vamos estar fazendo dentro de uma biblioteca? Fechada. Eu acho que se a gente tentar, eu acho que se a gente se esforçar um pouquinho mais, buscando um horário para estudar, quando a gente fala que estudar de manhã, nesse tempinho, já era reservado para o tempo da escola, é uma coisa boa, porque você cria um hábito. A EAD é isso, é você criar o seu horário de estudo. Por isso que a gente não prende, a gente não quer amarrar uma ideia de que só se deve estudar à noite, só se deve estudar naquele horário fixo, se não tiver você não está. Vão ter alguns chats, como hoje teve, que eu vi hoje um de Osana, vão ter alguns grupos, algumas salas que se abrem, que só pode ser aberto naquele momento, porque justamente é o momento que a professora está. Entendeu? Então assim, mas vão ser criadas algumas coisas e... Meu Deus, quanto tempo! E aí vocês aprendem. Então assim, esse foi o primeiro. Vamos ter muito mais coisas por aqui e a gente se encontra por aí, tá? Por aí não, porque não pode sair de casa não. Por aqui mesmo. A gente vai se ver negócio de WhatsApp, vídeo, YouTube, essas coisas. Tchau. Vão cuidar da vida de vocês. Meu Deus, como é que desliga isso? Meu Deus. Jesus. Chega, peraí. Ai, acabou.